Bom, então, estamos começando aí mais uma aula. Dessa vez a gente vai falar sobre o Sol, começando para a ordem normal dos planetas, né? Começamos por Mercúrio, por conta de estar no processo de aprendizado e tudo mais. E agora que a gente já introduziu, a gente criou essa ideia, a gente vai de fato conhecer a essência, né? Vamos mergulhar no fundo do ser e entender o significado maravilhoso desse Sol, que eu gosto de chamar ele a usina do mapa astral. Se Mercúrio é o responsável pela ideia sustentadora de todas as manifestações e abstrações que a gente tem, o Sol é quem fornece combustível para que esse processo continue acontecendo, tá? Então, esse Sol, ele tem essa relação muito forte com o ego do ser humano, com o brilho, né? E tem essas palavras-chave que eu separei aqui para a gente, né? É o ser, é a identidade, o brilho, o ânimo, o vigor e a geração. Coloquei uma vírgula a mais aqui, mas na verdade pode deixar, né? Então, o que quer dizer isso aqui? Dentro do eixo Leão e Aquário, que Leão, no caso aqui, é o signo que tem a regência do Sol, o signo de Leão representa a nossa individualidade, a nossa busca por ser reconhecido, né? E isso também pode significar chamar atenção, né? Seja de uma maneira boa, leve, sutil, bacana, ou seja, de uma maneira não bacana, de uma maneira desequilibrada. E então, Aquário, ele fala sobre o coletivo, né? Porque Aquário é aquele signo diferente, revolucionário, rebelde, que pensa muito nas questões humanitárias, filantrópicas, que levanta bandeiras e causas de minorias. Então, o Sol, ele, por estar centrado no indivíduo, ele também pode manifestar dessa maneira, uma vez que a gente tem um paradoxo muito grande que envolve o eixo Leão-Aquário, que é o eu e o outro, a identidade, a coletividade, no sentido de o que faz a coletividade acontecer são os vários sóis de cada um. Então, só existe coletividade porque cada ser é um indivíduo diferente um do outro. Cada um tem uma forma de produzir energia, de brilhar, de ser, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, pessoas que não estão tendo esse ânimo, essa motivação, esse vigor, principalmente pela manhã, que é de dia, quando a gente acorda, significa que há alguma deficiência energética, alquímica, relacionada à energia do Sol. Então, vendo onde está o Sol dessa pessoa, tanto o signo quanto a casa, e depois, posteriormente, também fazer a aplicação do conhecimento dos aspectos, você entende qual é o elemento que a pessoa pode estar utilizando para equilibrar essa chama, né, do Sol. Por ser um planeta de fogo, naturalmente ele sempre vai pedir fatores ígneos. Então, velas, incensos, pimentas, tudo que seja ardido, né? Aí, dependendo de onde for o Sol da pessoa, isso se redobra. Se for, por exemplo, o Sol num signo de fogo. Se for num signo de terra, é interessante, por exemplo, usar um gengibre, porque é tanto uma raiz quanto o fator ígneo do gengibre ser ardido, tá? Então, sempre olhando em conjunto como o Sol está se comportando, porque existem muitos casos, que principalmente na depressão, né, que falta o ânimo, que falta o vigor. E aí, fazendo esse estudo do Sol da pessoa, você pode dar dicas valiosas aí que vão estar auxiliando a pessoa a se sentir melhor para depois ela procurar
um médico ou uma outra terapia que ela queira, né? Então, elemento fogo, né, o regente de leão, e eu separei algumas frases, né? O propósito de vida é uma questão do sol, é uma questão do sol. Por mais que os outros planetas do mapa estejam em outros signos, em outros elementos, né? O que vai fazer com que aquela pessoa sinta uma injeção de ânimo, um propósito acima de tudo, né? É através da energia do Sol. Então, o Sol ele é muito importante. É claro que ele não é o definidor da pessoa, né? Como a gente vê nos horóscopos aí, bem superficiais, que só falam o signo do Sol da pessoa, né? Não leva em consideração o resto do mapa. A gente não pode fazer isso, mas o Sol tem sim uma grande importância, porque é ele que manda a energia para todo o resto. Se ele não tem energia, se não, o elemento do sol da casa ele não está bem trabalhado, vai faltar energia para as outras partes, tá? Então, muitas vezes, um bloqueio que a pessoa está tendo na energia marciana dela, não é porque o Marte dela está mal trabalhado. Às vezes está porque não está chegando combustível nesse Marte para ele agir, né? E por aí vai. Tanto Marte quanto o Sol têm fatores ígneos, né? Eles conversam bastante. Então, a motivação pelas manhãs, né? O Sol tem tudo a ver com o simbolismo do dia, que é quando a gente começa a nossa jornada, muitas vezes a jornada de trabalho, outras jornadas de estudo, né? Só quem tem o privilégio de passar o dia dormindo, que não aproveita esse fator, né? Mas todo mundo que está em movimento, que está, né, gerando, movimentando, produzindo, está ali durante as manhãs, acordando e precisando tomar ali o seu café, né? O café que faz você levantar da cama é a energia do sol. Animar o ambiente também se trata do sol, porque quando o sol está bem trabalhado, isso a gente consegue ver muito bem nas pessoas de leão que são bem equilibradas na questão solar, né? Porque você ter um domicílio no sol é bastante energia, né? E aí grandes poderes, como diz o filme do Homem-Aranha, né? Grandes poderes geram grandes responsabilidades. Então, quando a pessoa tem o Sol em Leão, está bem trabalhadinha, se torna uma pessoa que consegue iluminar, acender a chama dos outros sóis que estão ali para brilhar junto com ela. E isso é muito bonito de ver acontecendo, né? Todas as pessoas que têm ali o Sol bem alinhadinho, mas principalmente quando a pessoa está bem equilibrada e tem o Sol em Leão, isso fica muito nítido de ver. São ótimos anfitriões, inclusive, por conta disso também. Acender a luz também, né? Porque o sol ele é necessário para a fotossíntese, para o desenvolvimento da vida na Terra, e sem o sol não haveria nada disso, né? Então, existe um paralelo até com o Fiat Lux, né? Se faça a luz, fala muito sobre o arquétipo solar. E se situar, se encontrar. Quando você se encontra, você encontra a linha de conexão que liga o seu sol até ele mesmo, né? E para isso a gente tem o simbolismo da serpente, que está sempre engolindo o próprio rabo, né? O sol mandando a fonte de energia, você utilizando toda essa energia através de todas as ferramentas que o seu mapa astral pode utilizar para você de novo se encontrar, né? É um ciclo sem fim. Então vamos lá, a simbologia do sol é muito interessante. Eu gosto de comparar com um compasso, porque aqui no centro a gente tem um círculo, que é a consciência, a fagulha que anima o ser, e fora, como se a gente estivesse girando um compasso, são as manifestações, nossas formas de ser, as nossas personalidades, né, que o pessoal brinca, não, porque eu tenho não sei quantas personalidades.
Tudo isso aqui está orbitando o Sol. E as nossas manifestações são justamente regidas pelos outros planetas do Sistema Solar, que estão orbitando o Sol. Então, esse símbolo, ele é o próprio Sistema Solar. Aqui é o Sol, e aqui é toda a manifestação que é gerada no Sol. Tá? Esse símbolo é incrível. Esse símbolo ele fala sobre consciência de uma forma muito legal e tem até um paralelo com um filósofo, Foucault. Não sei se você já ouviu falar. O Foucault ele tem livros que falam bastante sobre a questão do poder como forma de controle, como forma de você ter uma certa onisciência sobre o ser que está ali sujeito ao seu poder, né? Ele fala muito sobre questões governamentais e tudo mais, e ele tem uma analogia num dos livros dele, agora eu não vou me lembrar se é o Vigiar e Punir, ou se é a Microfísica do Poder. Ele fala que num ambiente em que existe diversas pessoas em volta, né, formando um círculo, sendo observadas por uma guarita escura no meio, mesmo se não tiver ninguém ali de fato observando, as pessoas que estão em volta vão sempre se sentir observadas e, por isso, vão ter certos comportamentos que elas não teriam se estivessem livres. Mesmo se você não tem ninguém ali no meio, porque não tem como saber, o vidro é escuro. Será que alguém está me assistindo sem eu saber? Né? Então, isso fala sobre você ter poder sobre a consciência do ser, né? E é legal porque também ele fala sobre uma situação hipotética nesse formato aqui, né? É muito interessante isso. E como você pode ver, o Sol que fala da consciência, do plano mental, que é representado pelo círculo que a gente falou na primeira aula, o Sol é puramente isso, né? Ele é exatamente isso. Acho muito bonito. Nós temos também uma ligação entre elementos que formam a estrela do equilíbrio também, né, nesse caso. Só que como o Sol ele é todo sozinho, assim como a Lua, diferente do Mercúrio, que ele é um planeta de duplo elemento, né, um planeta bielemental, o Sol e a Lua são puros, né, eles são unielementais. E eles formam a dualidade que gera tudo que a gente tem no nosso planeta. Que nem Sol, se não fosse o Sol, não ia existir a vida. O Sol representa o fogo e a Lua representa a água. E a vida do nosso planeta se desenvolveu na água. Nós, seres humanos, temos energia para enfrentar o dia a dia. A gente acorda ali, uau, hoje eu vou fazer tudo, mas se você não tomar água, você morre em 2 dias. Então, o fogo e a água também estão diretamente ligados com o equilíbrio do organismo, o equilíbrio das marés, tá? Então, a Lua tem essa simbolismo, claro que na aula sobre a Lua, a gente vai falar só sobre a Lua, mas eles dois atuam em conjunto, o Sol e a Lua, eles são um casal, né? Eles representam o Yin, o Yang e tudo mais. Então, a parte ígnea é manifestadora, que é o Sol, né? É manifestadora das vocações, é a usina hidrelétrica, ou a usina hidrelétrica junto com a Lua, né? Sem a Lua seria só uma usina elétrica que anima o ser humano. E cada ideia, valor, atitude, todas as manifestações dos outros planetas. E a Lua, a parte aquática, é manifestadora da fluidez necessária para manter esse organismo em equilíbrio e bom funcionamento. Tá?
Então, por exemplo, comparando com o princípio hermético de correspondência, a energia cinética necessária para o pêndulo balançar é o Sol. O ritmo que o pêndulo faz é a Lua, porque é o que mantém aquela energia cinética em movimento. Tá? Então, um não funciona sem o outro. Em todas os exemplos que você for colocar. Tá? Então, para a gente entender como esses dois funcionam, né? Tudo que é manifestado através dos outros arquétipos planetários jamais existiria sem a fagulha animadora do Sol. Então, se tudo que é manifestado através dos outros arquétipos não existiria sem a ideia inicial de Mercúrio, nem a ideia existiria se não tivesse um gatilho para que isso acontecesse. Que seria o Big Bang, né? A explosão, que sai do centro e vai se expandindo para a borda. Olha que louco, né? É muito legal. Então, tudo tem o fogo da ignição, como você dá a partida no carro e o carro pega, é esse momento que o Sol, né, está se manifestando. E se, quando a gente dialoga, por exemplo, né, entre Mercúrio, Urano, Vênus, Netuno, Marte, Plutão, um meio que é irmão do outro, né? E aqui, apesar do Sol e a Lua serem totalmente opostos, eles também são irmãos porque são dependentes, né? Então, todas as manifestações sutis no plano físico, primeiro passam pelo campo sensitivo, emotivo e abstrato da Lua. Então, todos os insights de Urano, as fantasias de Netuno, as transformações e transições plutonianas, só, de fato, chegam para a gente só consegue captar isso por conta da nossa parte lunar. Por isso que a Lua rege todos esses planetas que têm ligação com o mundo abstrato. E por isso que o Sol rege todos os outros planetas que têm relação com o mundo manifestado. Por isso a gente tem aquelas duas classes de planetas que eu apresentei na primeira aula, que são os planetas mais organizadinhos, né? E os outros mais viajados na maionese, tá? Então, são eles que iniciam essa ordem. Sol e Lua representam a dualidade do nosso plano. O Sol sustenta a fotossíntese e a água e mantém o processo em ordem. O Sol sustenta a fotossíntese e a água mantém o processo em ordem. São os planetas essenciais. Sem eles não tem nada. São totalmente opostos, mas ainda assim dependentes um do outro. E é muito bacana essa dualidade, né? Porque da mesma forma que a coletividade só existe por causa da identidade, o consciente só existe porque tem uma parte inconsciente e vice-versa. O dia e a noite, o sol ilumina e expõe a cor das coisas. Como a gente sabe o que é verde? Como que a gente sabe o que é azul? As cores que a gente vê. Porque a luz do sol bate e esses objetos refletem determinado tipo de frequência de onda. É por isso que a gente está consciente do mundo que a gente vê. E por isso que a nossa consciência é tão necessária de exposição, de esclarecimentos, da gente enxergar com os nossos próprios olhos, naquela frequência de onda que os nossos olhos conseguem captar, a luz do sol, tá? Porque a luz do sol, as frequências, elas vão muito além daquele espectro pequeno que o ser humano é capaz de ouvir e ver, né? Mas para a gente
é tudo que é o consciente, todas as cores que a gente vê, né? Toda a profundidade, o degradê, está tudo ali dentro do Sol. E aquilo que a gente não sabe, as frequências de onda que a gente ainda não descobriu, que a gente consegue acessar quando? Quando a gente está dormindo, quando a gente está sonhando, quando a gente está apaixonado, que a gente sente algo, mas não dá para você entender, expor muitas vezes. Como é que eu vou explicar com palavras um sentimento, uma emoção? Tá? Então, uma coisa depende da outra, né? A gente só sabe o que é um dia porque existe a noite, senão seria só dia, o tempo todo, né? E por aí vai. Como a gente falou na primeira aula, o Sol é um círculo, ele fala... Esse é bacana, esse é top. O Sol é um círculo, né? Ele fala da consciência, portanto, ele fala do início, do poder de execução, e por isso ele tem muito a ver com a energia Yang, a energia masculina. Isso aí é uma das primeiras lições de quando você começa a estudar o ocultismo, né? O masculino e o feminino, o Sol e a Lua, né? Isso aí é de praxe. E a Lua representa o feminino, a sensibilidade, né? A curva, as curvas, né? Isso aqui é bacana. E é bacana também, como eu falei na primeira aula, o círculo, né? Ele fala da consciência. Quando essa consciência não está bem alinhada, quando ela está partida, a gente tem o meio círculo, que é justamente o signo representante, o arco, que representa a parte lúcida, a parte lúdica. Então, quando a gente está num estado de consciência alterado, a gente está vibrando na Lua, porque a nossa consciência sofreu uma ruptura. Por isso que a Lua fala da nossa personalidade em momentos em que estamos muito levados pela emoção, ou embriagados, né, que o pessoal fala que as pessoas bêbadas estão sendo regidas pela Lua, né? E o conhecimento, né, das vertentes orientais é tão supremo que aí você, entendendo o símbolo do Sol e o símbolo da Lua, você entende de onde vem o Yin e o Yang, né? Que, na verdade, é uma mistura dos dois, do masculino e do feminino, dos dois princípios fundamentais sustentadores da vida. Isso aqui não é homem e mulher. A energia feminina e masculina a gente precisa para construir para gerar qualquer coisa. Para gerar a aula, para gerar essa aula aqui hoje. Primeiro eu tive que absorver um conhecimento, eu tive que estudar. Agora eu estou manifestando quando eu fui lá e fiz a aula. Então, para essa aula ser gerada, teve que ter esses dois. E isso se aplica para tudo que a gente for fazer na vida. Quando a gente aprende a dominar a energia masculina e a feminina do nosso ser, a gente é capaz de gerar o que a gente quiser. É linda, fácil falar, né? É fácil falar. Difícil é colocar na prática, é difícil mesmo, né? Eu não estou falando isso aqui porque eu domino isso, estou longe ainda. Mas é possível, né? E é muito legal observar isso nos planetas. Até aqui, alguma dúvida? Pode mandar aí no chat. Não? Beleza. Então, eu vou ler um trechinho aqui do Stefano Arroyo, tá? Para a gente entender mais ou menos como é que funciona a energia do Sol.
O elemento do signo ocupado pelo Sol mostra muitas coisas. Revela de onde você está vindo. Em outras palavras, mostra onde a sua consciência está enraizada, com qual reino de experiência você está sintonizado, de qual campo de atividade e existência você retira a sua força. Existem alguns estudos dentro do reino elemental. Quando eu digo do reino elemental, seres da natureza que estão vibrando, né, em outra faixa de onda, tá? E aí você tem, por exemplo, né, os gnomos, as andinas, as salamandras, e cada elemento tem um ser elemental regente. E, de acordo com Stephen Arroyo, né, inclusive a leitura complementar, né, dessa aula, ela vai abordar isso. Ele fala uma parte no livro dele, né, que pessoas que têm o Sol em determinado signo, pessoas que têm o Sol em determinado signo, têm uma relação direta com o ser correspondente àquele elemento do signo da pessoa, tá? Então, normalmente, pessoas do ar vão gostar muito de estar viajando de avião, vão gostar muito do céu, vão gostar mais de tomar um ar fresco, vão sentir em casa, né? E existem até algumas teorias espiritualistas que dizem que num estágio de evolução, antes da gente se tornar ser hominal, nós fomos esses seres elementais também já um dia, tá? E isso também está no Kybalion. Cadê o Kybalion? Na parte que eu passei na primeira aula para vocês, do grande plano físico, mental, espiritual, né? Quando ele chega aqui no plano da mente, ele fala plano da mente mineral, elemental, vegetal, animal e hominal. Então, de acordo com essa lógica do Kybalion, né, e diversas correntes ocultas, místicas, magistas, espiritualistas, o ser humano, antes de chegar no seu estágio que ele é hoje, ele passou por todos esses planos, né, do mineral até o animal e o hominal. E aí, o Sol da pessoa fala qual reino a pessoa veio, né? Eu não utilizo essa lógica para falar do karma, porque dentro da astrologia kármica a gente também tem o estudo dos nodos, que aí já revelam outra coisa, muito mais além a respeito do ser. Mas é muito interessante essa analogia do Stephen Arroyo, né? Combinada com o método da filosofia hermética, também faz muito sentido e é interessante, né, você imaginar e parar para pensar, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa do ar e eu realmente adoro tirar foto do céu, viajar, ter a sensação que eu estou flutuando, que eu estou voando, muitas vezes eu sonho que eu estou voando, né? Então, é interessante se observar nesse sentido, tá? O Sol, ele é fácil de descrever, ele é simples de explicar, né? Porque ele é a própria consciência. Então, eu não preciso fazer muitas metáforas, escrever grandes coisas para estar definindo o Sol, né? Ele é muito simples, ele é o que ele é o ser, ele é o próprio ser, né? Então, ele acaba se tornando até um pouco abstrato de entender, porque é tão simples. Ele é o número 1, né? Seria o número 1 dentro da numerologia pitagórica. Ou Marte também, né? E aí você tem uma relação muito forte entre o Sol e Marte, porque o Marte, ele executa as ações. Mas e se o guerreiro não tiver bem alimentado, não tiver tomado água? Ele não vai para a guerra. Ele não vai conseguir fazer as ações dele. Ele precisa da sustentação, né? Ele precisa do combustível
solar e lunar para funcionar, tá? Então, toda a ideia de Mercúrio passa pelo Sol e passa pela Lua. Por isso que Mercúrio tem tanto o círculo quanto a meia-lua no seu símbolo. E como ele é o responsável por trazer essas duas manifestações para o mundo palpável, ele também tem a cruz embaixo. Percebe como é incrível esse estudo das simbologias, né? Então, hoje a gente vai fazer diferente, né? Hoje a gente não vai, a gente vai mais trocar uma ideia sobre o que você está lendo, o que você está achando, que eu também quero saber como andam os estudos, né? E depois a gente vai analisar um mapa alternativo, tá bom? Então, pode ligar o microfone, eu vou colocar ele aqui livre. Pronto. Pronto, voltei. Voltou? Vamos lá, então. Na primeira aula, eu passei a respeito desse capítulo. Você está conseguindo ler? O que acontece? Eu estou em falha nessa parte, porque eu não esperava a quantidade de mandados que está entrando, e fora que eu te falei que eu não estava bem naqueles dias por conta da ação, né? Entendi. Eu acho assim que a partir dessa semana eu consigo. Eu não gosto de ficar lendo pelo computador. Então, eu consegui imprimir o livro, um dos livros no fórum, né? O outro eu tenho, eu só ainda não consegui ver se são as mesmas páginas, né? Mas, Uhum. mas eu estou gostando bastante. Então, eu vou ler. Isso daí eu vou me debruçar. As aulas eu ainda escuto, porque eu coloco para, quando eu vou dormir, eu coloco, Uhum. eu consigo ainda ouvir de novo, né? Mas sentar para ler, eu ainda não consegui. Entendi. É, Não, beleza. tá? Você me Beleza. desculpa, não é falta de tempo mesmo, tá? Beleza. Não precisa se preocupar, não. Eu entendo. Também tô na correria e tudo mais. Por isso que eu pergunto para saber se está tudo certo, se manda mais, se está muito conteúdo, de repente a gente dá uma desafogada, né? Para também não ficar mandando, se você não está conseguindo, né? Amanhã. Né? E aí, o Sol, você tem dúvidas específicas sobre o Sol no seu mapa astral? Não, porque assim, o meu Sol ele está entre a casa 10 e a casa 11 mais ou menos, né? Aham. Entre a 10 a 11. Eu acho assim que eu tenho bastante características de touro, sim, eu sinto isso no meu mapa, que é em relação Uhum. à comida, em relação assim, o problema, se ataca alguma coisa, a primeira coisa é a garganta, né? Uhum. Só que, assim, parece que um sol na casa 10 te direciona, assim, de você ser ambiciosa, de você querer aparecer, de você gostar de status, de poder. Isso, para mim, não faz sentido, certo? Uhum. Isso, para mim, não faz sentido. Eu não me sinto assim tão ambiciosa. Claro que eu gosto de boas coisas, né? Mas, para mim, é assim, é estabilidade. É, isso daí da estabilidade de touro, eu gosto de ter. Mas, assim, eu vim de uma família humilde, eu continuo sendo uma pessoa humilde, mas dentro disso daí eu tenho uma estabilidade. Então, isso para mim me garante. O que eu sempre busquei
foi estabilidade. E isso eu tenho pelo emprego público, pelo fato de eu ter controle sobre as minhas contas, né? Então, eu acho assim que isso eu tenho. Entendi, entendi. Tem um pouco da Sim, também, sim. Oi? um pouco da preguiça de touro, mas eu sou bastante leal também, porque eu acho assim que o touro ele é leal, né? Então, Sim, eu sou uma pessoa que eu sou bastante leal a mim mesmo, é leal às pessoas. Então, eu acho assim que bate essa característica, né? Então, eu não tenho o sol para mim tá bom, só não bate assim com essa coisa de querer muito, de ser ambiciosa. Isso não, para mim tá bom do jeito que está. Eu nunca me, sim, sabe? Eu sempre quis ser estável. sim, sim. É interessante observar aqui, né? Porque o seu Sol, talvez o que quebra isso, né? Seja justamente essa quadratura com Urano em Leão, que é o signo que quem está mandando nesse Urano aqui é o seu Sol, né? E esse Urano regente de Aquário está com a sua Lua, que está fazendo quadratura também para o seu Sol. Então, é como se a Lua estivesse dando uma dissipada, uma diluída em tendências que uma pessoa com o Sol em Touro na casa 10 teria a ser mais ambiciosa, mas no sentido, talvez, um pouco de controle material da coisa, né? E aí, você observa que, nesse seu caso, as quadraturas, elas estão servindo como boas, né? Sim, o que eu sempre senti era assim, como eu sempre foi muito estável, não que eu ficasse sem dinheiro, mas quando o dinheiro entrava, ele já tinha destino, sabe? Eu nunca fui uma pessoa assim que, eu não posso pagar. Não, eu sempre pude pagar, eu sempre tive despesa extra por boa parte da minha vida, eu não conseguia ter uma estabilidade. O dinheiro entrava, mas ele saía muito. Uhum. Ele passou a ter uma estabilidade depois de 2014. Você está entendendo? Depois de 2014, eu consegui ter uma estabilidade. Então, eu acho assim que eu nunca fui gananciosa, mas assim, para mim a estabilidade era importante. Sim, Aparecia um exame caro para minha filha fazer, aparecia não sei o que para fazer, mas o dinheiro sempre apareceu também. Eu nunca deixei de fazer nada por falta de dinheiro, entendeu? sim, sim. Ele não era aquela coisa assim, olha, vai precisar fazer exame, então tá, eu já tenho dinheiro, não, eu ia atrás do dinheiro depois. Eu fazia, você está entendendo? E o dinheiro aparecia depois. Sim, É mais ou menos isso. Hoje não, hoje eu tenho uma estabilidade. E era isso que eu tinha medo de perder, sabe? Se eu tivesse que pagar uma dívida alta, porque não é o fato de perder o que eu tenho, porque eu não tenho quase nada, né? Mas perder a estabilidade para mim era o fim do mundo. sim. Isso Isso sim. que você falou de fazer e depois vir o dinheiro, né? Combina muito com esse sextil aqui entre Marte e Sol, né? Isso aqui é uma mão na roda, né? Você tem, que a gente falou, né? O Sol e o Marte, eles têm muitas similaridades. Os dois falam de impulsos, de início, os dois são iniciadores, né? Executores, né? O Sol vai lá e coloca a lenha na fogueira e o Marte é a fogueira, né? Uhum. Então, ter sextil aqui fala justamente de você fazer, né? Simplesmente ir lá e fazer, confiando de que vai dar certo, que vai brilhar, né? Que vai ser bacana. E aí, como pega esse seu Sol em Touro, né? Relaciona isso diretamente com a vida material, né? Isso aqui é bacana. E o Marte em Câncer, ele também reforça uma característica e ativa de novo a sua Lua, né?
para você também estar sempre agindo, visando o bem-estar, não só seu, né? Mas também coletivo, da Lua em Aquário, e o Marte em Câncer, que o pessoal fala que é uma coisa horrorosa, né? O Fala. pessoal fala que não, Uhum. isso aí não faz sentido, não faz sentido, né? Cada um tem um mapa perfeito que tem que ter para viver a vida que tem que viver, né? E veja só que interessante, talvez se não fosse esse Marte aqui em Câncer, você teria tendências a ser diferente, né? Porque aí, veja bem, o Sol na casa 10 em Touro, muita ambição. Aqui o nó do sul, em Áries, Mercúrio em Áries, né? Aquela coisa que a gente falou, você é um espírito que já teve experiência com muita autoridade, né? Aí esse Marte em Câncer, ele já pega toda essa energia de Áries e fala, não, pá, né? Vamos utilizar essa energia para cuidar, para ter empatia, para sentir e tudo mais, né? Então, o Marte em Câncer acaba ficando muito bom, ainda mais com esse sextil aqui, né? Com o seu Sol. E essa quadratura em T, que também serve para dar uma dissipada nessa energia solar da Terra, né? Aí é interessante quando você estiver precisando alinhar essa energia solar, você está ingerindo bastante frutas, vegetais, coisas da terra, ficando perto do tempo perto da terra, andando descalça na terra. É interessante, né? Você está nutrindo aí a sua energia solar, quando você precisa sentir que precisa, né? Eu acho assim que eu tô precisando, está voltando, ou melhor assim, acho assim que essa energia, ela tá voltando. Eu me Uhum. sinto bastante derrubada, sabe? Aquela coisa assim, bem derrubada, bem sem ânimo para tudo, a não ser trabalhar, porque eu não tenho outro jeito, eu tenho que realmente trabalhar, né? Mas agora não. Agora eu sinto que está voltando a minha energia, porque parece que a minha vida começou a andar direito de novo, em todos os eixos, sabe? Uhum. Ter, ter sentido, sei lá, né? A andar, tirar um peso das minhas costas assim enorme, né? E depois, o que eu vejo também, porque eu atribuo tudo isso que aconteceu para mim, para o Saturno estar passando na casa 8. Uhum. Então, o que eu achava? Que eu poderia ter feito alguma coisa errada, porque se tem uma coisa que eu sempre procurei, é não prejudicar ninguém, sabe? Uhum. Isso aí, para mim, era primordial. É não prejudicar ninguém, não lesar ninguém, essa coisa toda. E eu sendo lesada, eu falei assim, meu Deus, mas eu não me senti, eu não fiz isso para ninguém. Eu tenho certeza que não. Então, tudo que aconteceu, para mim, deu assim aquela coisa de ganhando essa ação, e com a magia que a gente fez, claro que é aquela coisa assim, nossa, eu sei que a magia que deve ter funcionado mais foi a sua, pela sua que você conhece. Mas, mas eu ter feito essa magia no sentido das as coisas se resolverem, inclusive essa coisa com o meu ex-marido que estava muito enterrado e agora está resolvendo, eu me senti capaz, sabe? Eu me senti assim que eu tenho poder e eu não sabia, né? Eu Sim. estou capaz. E o fato de ter ganho ação, eu senti assim que foi por uma questão de merecimento também, né, daquilo que a gente conversava, e que eu devo estar aprendendo a lição corretamente. Seja lá o que for, eu estou aprendendo. Sabe, eu não estou decepcionando, sei lá, quando a gente for ter que prestar conta, eu tô no meu caminho certo. Uhum.
sabe? É aquela coisa assim, eu estou fazendo a lição de casa, até mais ou menos, né? Mas estou fazendo. Eu estou fazendo. Sim, isso é muito importante. São duas coisas que eu vejo que é muito importante para nativos de touro. A primeira coisa é precisar ter uma confirmação prática de que as coisas estão dentro precisar ver um resultado, né? Eu vejo que é muito importante para os nativos de touro. E a outra coisa é a questão de necessitar, se sentir capacitado, né? Quando sente que pode ser útil, que vai ter alguma diferença prática na situação, né? Então, eu imagino realmente como isso foi rejuvenescedor para a sua autoestima, né? Então, realmente é muito bom Sabe, isso aí. eu me sentindo assim, uma bostinha, do tipo assim, meu, o que que eu vim fazer aqui nessa terra? Parece que nada dá certo, parece que eu rezo, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, né? Hum. Foi uma lição, alguma coisa tenho que estar aprendendo com isso. Mas o fato de ter ganho me deu a impressão assim, olha, você está no caminho certo. Você só tem que fazer uns ajustes ainda, né? Mas você está indo para o caminho certo. Porque Uhum. se tem uma, porque nessa vida é aquela coisa assim, eu sempre procurei não prejudicar ninguém. Eu sempre procurei não lesar ninguém, sabe? Tratar com respeito, com ética, com justiça. Foi uma coisa que eu sempre procurei fazer. Tudo bem, tomei muito na cabeça por isso, sempre fui incompreendida. Muita gente acha que eu sou frouxa, muita gente se aproveitou disso, mas aí já é problema deles, né? Não é meu, Sim, com certeza. né? Com Aí, certeza. mas é isso. Agora vamos Sim. ver se Plutão vai fazer de estrago aí na minha casa 8, né? Vamos ver o que vai estar acontecendo. E esse Saturno entrando na casa 9, que eu acho que é aquela coisa de você ver uma série de crenças, né? De ver o seu poder. Essa coisa da magia me deixou muito fascinada. Eu gostei muito disso. Você está entendendo? Sim. Muito disso. Com esse Netuno aqui em Escorpião, na 4, né? Esse Netuno em Escorpião é muito apelativo para questões de poderes ocultos, poderes espirituais. E a fé, quando a fé está com força, Netuno tem tudo a ver com a fé, né? E o Júpiter também, né? Em Escorpião. Então, os dois já captando aquelas energias, e quando eles estão conseguindo captar uma frequência, né? Porque antes o seu rádio, você está tentando entender, mas só zumbido, né? O rádio só zumbido. Aí sintonizou, foi, agora só vai, né? Isso, Eu imagino, né? E o Sol em Touro, ele mexe muito com a questão do poder, né? De você se sentir no controle da situação. É muito importante para a energia de Touro. Eu tenho ascendente em Touro, então eu sei, né, como é que é. E eu imagino que deva ser ótimo a sensação de estar no controle, de ter um novo poder, poder explorar novas alternativas e autoconfiança. tanto é que é aquela coisa assim, eu até quero ajudar minhas amigas, você está entendendo? Eu tenho uma que está com um problema sério de saúde. E eu acredito muito que o problema dela seja espiritual também. Ó, existe física, porque ela disse que está com uma doença autoimune, ela sente dor no corpo o tempo todo. De tanto tomar remédio, ela está criando outro tipo de problema renal, coração, pressão.
Então, ela tem, só que ela acredita, mas ela não vai. Eu acho que ela está sem força, sabe? Sem força para Hum, essa parte da espiritualidade. Se você vê como ela era e você vê o rosto dela hoje, dá pena, sabe? Eu sim. sinto uma obrigação de fazer alguma coisa por ela, mesmo que ela não saiba. E eu tenho uma outra amiga, que ela é minha amiga desde sempre, desde quando a gente era adolescente. E quando foi por volta dos 30 e poucos anos, ela já tinha tido isso, mas por volta dos 30 e poucos anos ela teve uma paralisia facial. Ela teve essa paralisia quando ela foi adolescente, e isso daí já é uma coisa rara. E duas vezes é mais raro ainda. E ela teve essa paralisia no rosto quando Plutão estava entrando, acho que na casa 6 dela, sabe? E Uhum. ela fez plástica, ela fez uma série de exercícios, o rosto dela voltou, mais ou menos, mas o sorriso dela não voltou, sabe? O sorriso dela, ela não voltou. E o maior sonho da vida dela é que o sorriso dela volte. E eu acredito em milagre. Eu acho que, de repente, a gente pode fazer alguma coisa assim. Com certeza, com Depois, certeza. ela não acredita nessa toda essa outra parte. Uhum. Ela é bonita, sempre foi muito bonita. Ela sempre chamou a atenção, mas aí, assim, os valores dela, ela não acredita em nada. Então, os valores dela são essencialmente materiais e voltados para a coisa da beleza que ela tinha. Então, hoje, ela continua com essas coisas de beleza. Mas o rosto dela não voltou. E ela veio aqui domingo e ela falou isso. O quanto ela sente, o quanto ela gostaria de ter o sorriso. Que ela já foi atrás de cirurgia, mas não existe, não tem como. Uhum. E eu queria ver se dava um jeito nisso, sabe? Pedir, pelo menos, né? Pedir para que ela voltasse a ter o sorriso que ela tanto quer. Uhum. Sim, a gente pode, com certeza, fazer uns pedidos, né? E aí, se tiver dentro, pode ser também que esteja acontecendo uma situação mesmo de ordem maior para que ela também olhe para outros valores que não sejam os físicos e materiais, né? É, Mas, de qualquer forma, a gente pode, sim, fazer a nossa parte, com certeza. eu tenho o mapa dela, né? E eu tenho o mapa também da outra, da minha vizinha. Ela teve foi assim, uma coincidência impressionante. Foi ela mudar para cá, no dia que ela estava mudando para cá, ela perdeu o pai dela. Logo, Nossa.